Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos dar início com a mensagem. Hoje nós vamos ler do Carlos Torres Pastorino, no Minutos de Sabedoria. A mensagem 121. Você que é mãe, que recebeu uma linda flor do céu para cultivar no jardim da terra, mantenha sua mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com e pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém que com eles tivesse o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Para nós, né, gente, é uma dádiva ser mãe. É uma bênção, que não tem nem palavras, né? Ser mãe. Né, Mariana? Agora vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em gratidão pela vida, em gratidão pela nossa família. Nós, mãe, agradecemos pelos filhos que Ele nos confiou. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos teus ensinamentos e a espiritualidade benfeitora pelo amparo, pela proteção e pelos ensinamentos também. Pelas boas intuições, pela companhia constante. E assim, Mestre amado, agradecemos também essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Teu Evangelho. Abençoe nosso propósito, encoraja-nos em todos os dias das nossas vidas, que sejamos verdadeiramente Seus apóstolos, Seus seguidores, que possamos ver nos nossos irmãos como o Senhor mesmo nos ensinou. Amemos uns aos outros. E assim, nós agradecemos por todos os benefícios que recebemos todos os dias. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Para dar continuidade ao nosso estudo de hoje, nós temos na primeira parte o Livro dos Espíritos com a Carla, a parte 22, 3. E na segunda parte com o Fred, o Evangelho segundo o Espiritismo. Moradas na casa do meu vai parar, parou. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesses momentos. Aos irmãos do YouTube, meu abraço carinhoso. Não vai parar no meu ouvido. Que é a emanação da alma. Nessa pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? E os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como a crisálida, mas não se extingue. Ora, o
espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Quando um homem aparente morto volta à vida, é que a morte não foi consumada. Então, meus irmãos, na letargia, o que acontece? É a separação do corpo físico, ela não é integral, né? O espírito só separa do corpo total, do nosso corpo físico, após a morte. Enquanto estiver um sopro de vida, o espírito continua ali ligado conosco. E também o corpo não está morto, porque as funções, as nossas funções, algumas param e outras continuam a funcionar, né? É como às vezes as pessoas dizem assim: parece um fio dourado, é ligada pelo aquele fio prata, outros falam uns fios de luz. É a mesma coisa que acontece com o sono e o sonho. O espírito percorre vários lugares e depois retorna. E na letargia é parecido. Ele para alguns órgãos, mas não todos. E outra coisa que acontece também na letargia é o momento em que, no momento em que se dá a morte total, é o desprendimento total do espírito com o corpo. No estado letárgico, o espírito continua ligado a seu corpo físico, alguns falam do fio. E nesse momento é a força vital que está aí, que faz o retorno dessa criatura, né? Que volta ao seu estado latente. A força vital, ela volta ao estado latente dela enquanto está na letargia. Ela se recolhe no seu processo fisiológico, depois ela retorna de novo. É nesse momento da emancipação do espírito mas o espírito não fica ali parado. O que acontece com o espírito na letargia? Ele sai, ele vaga, vai a vários mundos, vai fazer algum aprendizado e volta. Melhor ainda do que quando ele estava em seu corpo. Ele emancipa, mas não totalmente, porque ele está ligado ao corpo. Nós temos um exemplo da letargia, temos dois exemplos muito bons no Evangelho, que é a de Lázaro e da filha de Naim. Lázaro já estava morto há 4 dias. Lembrando que naquela época o sepultamento como era? Não era igual ao nosso, né? Ele não tinha caixão, a gente não era enfiado debaixo da terra. Era uma gruta e ali se enrolava num pano e a pessoa ficava ali. E foi o que as irmãs de Lázaro fez com Lázaro. Triste com isso. E Jesus chegando à casa de Lázaro, perguntando por ele, e as irmãs muito tristes falou que Lázaro tinha morrido. E Jesus falou: não, Lázaro não morreu. Lázaro está apenas dormindo, me leve até lá. E Jesus foi até o lugar em que Lázaro estava. E nesse momento Jesus pediu que Lázaro levantasse dali. O que aconteceu naquela hora? Jesus fez um milagre? Lázaro estava morto e ressuscitou? A gente sabe que isso não acontece, porque quando o espírito se desprende, a morte é total. Jesus sentiu que Lázaro ali não estava morto, que tinha ainda uma vida sobre ele, que ele estava apenas em estado letárgico, mas na época ainda não se dava esse nome, estado letárgico. E o que aconteceu? Jesus pediu que Lázaro levantasse e Lázaro levantou. Como será que Jesus conseguiu fazer isso? Mais uma vez a gente mostra aqui sobre o amor, que é o amor que ganha tudo. O coração de Jesus é tão bom, Jesus tão misericordioso conosco, que o seu fluido vital, aquela hora serviu para ressuscitar Lázaro, para tirar Lázaro da letargia e voltar ao estado natural, que foi onde Lázaro se levantou. Temos também o caso da filha de Naim. A mãe dela estava desesperada porque a filha tinha morrido e não sabia o que fazer, e foi atrás também de Jesus. E Jesus ali falou com ela: sua filha não está morta, sua filha está dormindo. E Jesus ordenou, porque ele tinha esse direito pelo coração puro dele, que ela se levantasse, e ali ela também se levantou. Esses são 2 casos de letargias, como há vários que Jesus fez e outros também que existem, né?
que o fluido vital ele serve para ajudar e revigorar as células doentes, se tornar aquelas células doentes em células boas. Como que é esse fluido vital? Quanto mais bem nós fizermos, quanto mais pregarmos o bem, sermos bons, mais fluido vital bom nós vamos ter para poder ajudar o nosso irmão. E hoje aqui também nós podemos fazer isso. Nós podemos doar esse fluido vital hoje em dia. É só saber e seguir os ensinamentos de Jesus, né? E como Jesus tinha esse poder fluídico tão grande, ele conseguia fazer, porque nem ele, se o corpo estivesse morto, conseguiria naquele caso. E seguindo o Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 424, Kardec pergunta: pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esse recurso, morreria realmente? E os espíritos respondem: sim, sem dúvida. E disso tendes a prova todos os dias. O magnetismo é, nesse caso, muitas vezes, um meio poderoso para dar ao corpo o fluido vital que lhe falta. E era insuficiente para entender o funcionamento dos órgãos. Aqui Kardec coloca também que a letargia e a catalepsia, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Quer dizer, as pessoas ainda, nem os médicos hoje em dia, entendem muito o motivo da letargia ou da catalepsia. Elas são bem parecidas. A letargia, o que acontece? Os músculos ficam mole, os músculos ficam flácidos. E na catalepsia há o enrijecimento dos músculos. Essa é uma diferença entre uma e outra. Mas acaba que as duas têm a mesma função, o fenômeno é quase parecido, né? E o exemplo na catalepsia, como na letargia, também temos outro exemplo muito comum, que aqui é da nossa época, da Ivone do Amaral. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer ou ler livro dela. Quando a Ivone do Amaral tinha 29 dias de nascida, ela teve um acesso de tosse muito grande e nisso sufocou. E ela parou ali de respirar e os médicos acharam que ela estava morta. No entanto, que no laudo dela foi morte por sufocamento. Mas só que a mãe não acreditava naquilo. E a mãe orava fervorosamente junto ao corpo da Ivone e pedindo que ressuscitasse a filha, que não entendia o que aconteceu, porque ela não estava, o coração dela não mostrava o que ela estava passando. Foi naquela época eles colocavam as crianças como anjinho no caixão, né? Colocavam uma roupa de anjo, uma coroa, e na hora de colocar essa coroinha na Ivone, o que aconteceu? Tinha um espinho e esse espinho machucou a testinha dela e ali ela acordou chorando desesperadamente. E uma diferença é que a catalepsia pode durar de 4 a 8 dias. Entendeu? Ou mais ou menos. E a outra pode durar momentos ou até algumas horas. Então nós temos que entender que as duas são fenômenos parecidos, iguais, né? Que aqui diz, ainda Kardec fala, aqui no final, ele fala o seguinte, que a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo toda a aparência da morte, e na catalepsia é localizado e pode afetar uma parte ou mais extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. E outra coisa que
Essa ação magnética, o que significa na letargia? É o nosso amor, é o nosso carinho, é acreditar que nós podemos também. Se nós temos essa força vital latente em nós, nós podemos ajudar, seja qual for o nosso próximo. E agora, dando continuação ao dia de hoje, à tarde, nós vamos chamar o Fred para fazer o Evangelho. Obrigada. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus envolvendo os nossos corações. Boa tarde aos irmãos e às irmãs no YouTube que nos acompanham, que Jesus também continue envolvendo todos os corações. E dando continuidade ao estudo do Evangelho, meus irmãos, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os itens 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Então é interessante falarmos desses mundos, dessa pluralidade de mundos, especialmente quando nós partimos dessa premissa que a Terra não é o único mundo que existe, né? Parece uma coisa meio que óbvia, mas sabemos que para termos essa compreensão de forma racional, precisamos desses ensinamentos que Kardec nos trouxe. E através do Evangelho, nesse capítulo, nós começamos a compreender não só que existem outros mundos além da Terra, mas qual a finalidade, a utilidade disso. Por que existem mundos inferiores, mundos superiores, mundos felizes, mundos de provas e expiações? Porque nós fomos criados para o progresso. Nós fomos criados simples e ignorantes, não para ficarmos estacionários. A pluralidade desses mundos está relacionada diretamente ao progresso da humanidade, ao progresso dos filhos de Deus. Porque através desse aperfeiçoamento moral que nós buscamos, nós vamos galgando, uma etapa a mais. Nós vamos adquirindo conhecimento e nós não perdemos esse conhecimento, inteligência, vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Então não basta apenas termos a compreensão de que existem vários mundos, O Evangelho vem nos mostrar de forma mais profunda que esses vários mundos todos têm o quê? A sua razão de existir. Todos esses mundos, eles têm ali os seus habitantes, todos nós da raça humana, tem ali o motivo de estar ali. Por exemplo, estamos aqui encarnados na Terra, um planeta de provas e expiações. E por que estamos aqui? Porque nós praticamente vemos o mal quase todos os dias, o ódio, o orgulho, a raiva, Porque no meio de tanto mal nós estamos hoje numa casa espírita que nos acolhe, que vem nos ensinar aqui realmente a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Porque esse aprendizado que nós estamos tendo na Terra hoje, nessa nossa existência, ele não se perde. O verdadeiro cristão, aquele que busca a sua melhora, ele adquire essa virtude de uma forma imperecível. E mesmo no mundo de provas e expiações, nós temos que ter o quê? Força, vontade para melhorar. Porque o que a gente adquire em moralidade, o que nós adquirimos em inteligência, nós não perdemos. O que nós adquirimos quando praticamos o bem de forma correta, desinteressada, nós não perdemos. Agora, o mal, ele sempre vai ser temporário. O mal, ele é a ausência do bem. E a pluralidade dos mundos vem nos mostrar isso, que o mal não é eterno. Além de tudo, é um consolo a gente entender que existem vários mundos por isso. Porque se você pratica o mal aqui, você pode até pagar aqui ou em outra encarnação. Jesus ainda vai nos dar o quê? Deus ainda, com a sua misericórdia, permite que nós reparemos
aquele mal que a gente fez para o próximo. Mas como que eu poderia reparar em uma única encarnação? Impossível. É justamente por isso que nós temos a possibilidade, que nós temos essa vastidão de mundos para nós que acreditamos, para que um dia possamos habitar os mundos felizes. E nesse contexto, Kardec vem trazer uma divisão, né, entre aspas, essa divisão, porque não é possível falar de uma divisão exata, como se 2 mais 2 fosse 4, desses mundos. Então, de forma bem didática, lá no item 4, do capítulo 3, nós temos lá uma divisão, uma classificação que começa com os mundos inferiores ou primitivos, aqueles mundos em que ainda reina a brutalidade, em que o senso moral, a razão ainda não está desenvolvido, em que ali reinam as paixões mundanas, materiais, o instinto domina a vivência do ser. E logo acima desses mundos que já passamos, né, temos os mundos de provas e expiações, que é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é a Terra. Então, o mundo de provas e expiações, ele está acima, um degrau, vamos dizer assim, dos mundos primitivos. Agora, para estarmos aqui, olha que interessante, é porque nós já alcançamos um certo desenvolvimento, um certo progresso moral, de inteligência, porque senão poderíamos estar ainda encarnados em mundos inferiores. Nós sabemos que o espírito, ele não pode o quê? Retrogradar. Então, se estamos aqui, devemos sempre agradecer essa existência, porque já temos uma bagagem. Essa não é a nossa primeira existência. É isso que o capítulo vem nos mostrar. Que nessas várias moradas na casa do Pai, nós já passamos pelos mundos primitivos. E estamos agora no mundo de provas e expiações. E o que devemos fazer aqui? Existe uma fórmula mágica? Não temos essa fórmula. Devemos o quê? Praticar o bem. A lei de justiça, de amor, de caridade ao próximo. O nosso melhoramento moral. Buscar esse melhoramento para alcançarmos vamos dizer assim, o terceiro mundo dessa classificação, que são os mundos de regeneração, onde o bem reina, onde ainda existe, né, um pouco do mal, mas o espírito ainda pode falhar, né, falir. Mas nós buscamos o que hoje no mundo de provas e expiações? Alcançar o mundo de regeneração, mas não dessa forma sem entender o que é, mas buscar esse mundo de regeneração sabendo por que vamos buscar isso, para que nós vamos alcançar esse mundo de regeneração, para que possamos alcançar esse progresso. Não existe outra forma de alcançar um mundo superior ao que nós estamos, e não essa superioridade hierárquica, não essa superioridade em que seremos melhores que os outros, de forma alguma. Os mundos são o quê? Isso é muito importante, Kardec deixa muito claro. Os mundos são solidários entre si. Se hoje estamos aqui e um dia vamos estar nesse mundo de regeneração, não podemos nos achar melhores com aqueles que estão aqui ainda, mas sim buscarmos o quê? Ajudar, auxiliar. Existe essa solidariedade entre os mundos. Uma existência não vai excluir a outra. Uma existência, ela jamais poderá ser tida como isolada. Nós não podemos buscar um mundo de regeneração se não soubermos o que nos espera lá, se ainda não estamos preparados para alcançar esse mundo. E como que nós fazemos para alcançar esse mundo de regeneração hoje aqui? É de uma hora para outra? Não é. É com o tempo. Nós temos que buscar purificar o nosso espírito, o que não é fácil. Estamos aqui hoje num domingo, vamos iniciar a semana e sabemos dos problemas, das dificuldades, mas quando você tem essa classificação, você começa a olhar de uma forma diferente. Porque se quisermos ficar estacionários, é só praticarmos o mal, o orgulho, não procurarmos a nossa melhora. Mas quando nós temos a luz nos esperando, esse mundo de regeneração que nos espera, nós começamos a nos comportar, quando realmente queremos melhorar, de uma forma
forma diferente. Não é pedir a Deus para estar lá, mas fazer aquele pedido de forma sincera, de que um dia possamos habitar esse mundo por merecimento, porque nós sabemos que na lei de Deus não existe privilégio. Eu não posso alcançar um mundo de regeneração se eu ainda não venci o orgulho, se eu ainda sou vaidoso, se eu ainda dou atenção ao interesse pessoal, se eu ainda reajo às provocações de forma violenta. Então, quando nós começamos a reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições, aí que poderemos combatê-los, para que assim tenhamos sim possibilidade de alcançar esse mundo acima do nosso mundo de regeneração. Porque não é fácil. Nós temos que lutar. E muitas vezes a luta é contra quem? Nós sabemos. Contra nós mesmos. Muitas vezes essa luta ela é íntima. A luta é conosco. Nós brincamos, muitas vezes falamos o quê? De guerras, e a guerra está onde? Dentro da gente. Quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, esse conflito interno que muitas vezes nos assola, nós vamos começar a compreender o porquê da existência, o porquê de eu buscar, vamos dizer assim, uma vaga nesse mundo de regeneração. Por que eu teria direito de alcançar esse mundo superior à Terra? Eu fiz por merecer? Eu sequei a lágrima daquele irmão que estava em sofrimento? Eu busquei melhorar o meu orgulho? Eu busquei olhar para aquele familiar com amor, com carinho? E muitas vezes nós reclamamos, não é isso? Dos nossos familiares, de que não queremos, por que encarnamos nessa família. Esse é o primeiro passo, é nós nos situarmos, olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso coração e falar, sim, eu mereço ir para o mundo de regeneração, então que eu comece a trabalhar. E é um trabalho muito lento, é um trabalho muito belo, que não se desenvolve da noite para o dia, que vai se desenvolvendo com essa purificação do espírito, que vai se desenvolvendo quando nós acreditamos especialmente nessa justiça de Deus, porque a pluralidade dos mundos que Kardec nos apresenta decorre dessa justiça de Deus. Deus é justo. Muitas vezes nós não sabemos o que fizemos, nós não sabemos o que fizemos em vidas passadas, se fomos criminosos, assassinos, se maltratamos, se humilhamos. E na justiça de Deus nós temos o véu do esquecimento, que a gente tem que viver o presente, pensando racionalmente nesse futuro. Que essa divisão dos mundos, o mais importante não é a divisão formal, mas sim a essência, o desenvolvimento dessa moralidade, a maturidade do nosso senso moral. Temos que buscar desenvolver esse senso moral em nós, desenvolver a prática do bem, porque o verdadeiro cristão não é aquele que vem no púlpito, e com belas palavras convence aqueles que estão assistindo quando as suas atitudes são contrárias ao que é falado aqui. O verdadeiro cristão você reconhece pelas atitudes, pelas condutas. Somos cristãos? Façamos uma viagem dos nossos atos, dessa semana, de hoje. Fomos ou somos cristãos? Praticamos o bem? Quando nós começamos a entender que os nossos atos, que a nossa consciência fala, isso aqui que você fez está errado, nós sabemos disso. Muitas vezes podemos esconder de quem? Dos homens, mas não escondemos de quem? De Deus. Porque quando chegamos lá, quando o espírito desprende do corpo, igual a Carla falou, quando ocorre a morte do corpo, essa etapa da transformação, o que será perguntado para esse espírito? O que ele fez aqui para o próprio bem? O que ele fez para a própria satisfação material? Ou será questionado a ele o bem que ele fez? Então se torna até impossível, por enquanto, nós galgarmos
alcançar esse mundo de regeneração, se quando nós perguntamos para a nossa consciência se nós estamos preparados, nós mesmos respondemos, não estou. É aí que estamos reconhecendo os nossos defeitos. Não será perguntado para nós, quando formos para o plano espiritual, nessa existência, o quanto de fortuna adquirimos. Não será perguntado para nós qual é o nosso status social, se nós tivemos o melhor emprego. Será questionado a nós quantas lágrimas enxugamos, quantos irmãos atendemos, quais os vícios que nós extirpamos ou melhoramos. Até porque tem aquela passagem de Jesus, que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão rebaixados. E logo acima, meus irmãos, desses mundos de regeneração, nós temos os chamados mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, que seria ali um intermediário entre o mundo de regeneração e os mundos felizes. E por último, Kardec traz lá no Evangelho os mundos ditosos, os mundos felizes, onde só habitam espíritos puros. E o maior exemplo que nós temos qual é? Jesus, espírito da mais elevada ordem, que esteve aqui para nos amar e nos ensinar, que esteve aqui da forma mais humilde possível. E nós o que fizemos com Jesus? Sabemos, humilhamos, matamos o corpo de Jesus. E quando nós começamos a entender que para seguir Jesus é difícil, é porque Jesus passou por todos esses mundos. Jamais ele teve uma escadinha, não pulou de um mundo para o outro. Ele só alcançou a condição de espírito puro em razão do seu mérito, em razão do seu desenvolvimento, da busca da sua melhora. E é interessante que no Evangelho, no livro dos Espíritos, na questão 196, nós temos um questionamento de Kardec, que até a Carla estava falando do livro dos Espíritos, que fala das transmigrações progressivas do Espírito. Não podendo os Espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírito para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Vamos usar essa existência, como agora sabemos desses mundos, como se fosse um filtro, um depurador. Essa transmigração progressiva da alma. Eu não alcanço um mundo superior se eu ainda não sequer reconheci os meus próprios erros, os meus próprios defeitos. E aqui é interessante que tem aquela historinha de um senhor que precisava recrutar trabalhadores. E que é uma história que tem um fundo moral interessante. E ele precisava desses trabalhadores. E estava procurando alguma forma para encontrar esses trabalhadores. E pensando, ele falou, vou colocar uma banda de música em uma determinada esquina e ver se chama a atenção. Quando assim ele se colocou, aquela banda começou a atrair muitas pessoas. E ele ainda não tinha falado sobre o que seria o trabalho. E quando ele já tinha umas 800 pessoas, 1000 pessoas, ele começou a diminuir as músicas. E começou a falar sobre questões morais. Falar que aquele trabalho que ele buscava ali era para os operários do bem. Aí daquelas 800 pessoas, 1000 pessoas que estavam ali, já sobraram umas 400 pessoas. E a partir daquele momento ele disse, agora não tem mais a música, agora vamos falar da prática do bem. Esse trabalho que eu estou convidando vocês era para praticar o bem, sem qualquer remuneração, sem qualquer interesse. Nesse momento, veja se não é isso que muitas vezes acontece conosco. Daquelas 400 pessoas, sobraram quantas? 10, 15. Porque
tinham realmente a vontade de seguir Jesus. Enquanto um estava lá e disse para ele, porque ele estava até comemorando que daqueles 1000 sobraram 10, todo feliz, rendendo graças a Deus e pedindo: obrigado, Senhor, por ter me confiado esses 10 irmãos que seguiram aquilo que a gente propôs, que é simplesmente praticar o bem. E o Senhor que estava lá disse: mas parece bobo, por que está agradecendo se tinha 1000 e agora só tem 10? Foi quando ele disse: estou agradecendo porque desses 10 que estão aqui, cada um deles vale por 1000. Percebam se não é isso que a gente busca. Rechear o nosso coração. Nós não vamos, como se diz aqui no Centro Espírita Semeador, busca-se número de adeptos, de encher o salão, não. Nós buscamos o que aqui? Compreender Jesus. E nessa historinha breve, contada aqui, é isso que nós temos que extrair dela, que esses trabalhadores, esses verdadeiros seguidores de Jesus, estavam diretamente, compenetrados do sentimento do bem. Porque a grande maioria é a questão da porta larga. A grande maioria era facilidade. A grande maioria quer alcançar esses mundos felizes de uma forma fácil, apenas buscando a matéria, as paixões materiais. Nós temos que começar, essa história vai nos mostrar isso, nós temos que começar a sobrepor os bens espirituais sobre os bens materiais. Quando estamos realmente imbuídos dessa vontade, aí sim estamos caminhando para alcançar esses mundos superiores, esses mundos ditosos, esses mundos felizes. Não mais importante, meus irmãos, é a questão que a gente sempre fala aqui. Para alcançar esses mundos, essas várias moradas da casa do Pai, nós temos que optar pela porta larga, entre a porta larga ou a porta estreita. Quanto mais escolhermos a porta larga das paixões mundanas, do egoísmo, do orgulho, mais próximos ou mais distantes estaremos desses mundos mais distantes. Não existe segredo. Nós não somos castigados. Mas aqui na terra só tem sofrimento, eu sofro na minha família, eu sofro em casa. Mas isso são consequências dos nossos atos. Quando nós escolhemos essa porta larga, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. A colheita é uma só. É a colheita do bem. A plantação é uma só. É a plantação do bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal. Se buscarmos por outro lado essa porta estreita, que é a porta da renúncia, da abnegação, igual a Vilma disse aqui, do amor com os filhos, do amor com essas criaturas que Deus nos confia, quando escolhermos verdadeiramente do nosso coração, e não só com as palavras, a porta estreita, nós estamos começando a buscar, a alcançar uma vaga, que a gente fala nesses mundos superiores. Agora, como que eu posso optar por essa porta estreita? O que eu devo praticar? Simples, como se fosse fácil, mas o quê? O bem. É a renúncia. Nós renunciamos aos nossos, muitas vezes, prazeres materiais para buscar a nossa melhora moral. E renunciar aqui, como se diz, não é se isolar do mundo. Nós temos as ocupações materiais, do trabalho importantíssimo, temos que sobreviver, dependemos da matéria para sobreviver. Mas quando começamos a ter equilíbrio, nós temos que começar a equilibrar os nossos objetivos materiais com os nossos objetivos espirituais. Eu não posso seguir Jesus, eu não posso alcançar um mundo superior à terra se eu ainda me comporto conforme aqueles que praticam o mal. Agora, somos santos? Não somos.
Porque o bem está cravado em nossa consciência. O bem, ele nos guia. Ele vai nos guiar. Porque, como nós dissemos aqui no início da explanação, quando fazemos mal, quando sabemos que nós estamos nos comportando contrariamente à lei de Deus, precisa de alguém nos chamar a atenção? Não. É a nossa consciência que chama a atenção. É a nossa consciência que vai bater e falar assim, isso aí está errado. E muitas vezes fazemos o quê? Ah, não, vou insistir mais um pouco. Porque nós não fomos criados para o mal. Nós não fomos criados para permanecer em mundos primitivos e de expiações e provas. Nós fomos criados para alcançar um dia o seio de Deus. E nós só vamos alcançar o seio de Deus, esses mundos felizes, se optarmos por essa porta estreita. Se optarmos pelo caminho da renúncia, como foi dito. Pelo caminho da transformação moral. Não existe possibilidade de alcançarmos esses mundos superiores à Terra se não nos transformarmos moralmente. A transformação moral ela deve partir do nosso livre-arbítrio, porque é comum que nós aqui encarnados na Terra queiramos o quê? E isso nos retarda muito, mudar o jeito do outro. Não é comum? Muitas vezes você não quer que o outro faça do jeito que você quer. E se não fizer, é porque ele está errado. Vamos corrigir isso. Temos tempo para isso. Se o outro insiste muitas vezes em praticar o mal, em continuar com vícios, em continuar no caminho da porta larga, nós devemos oferecer uma palavra amiga, mas jamais tentar mudar o próximo. Porque além de estarmos em tese perdendo tempo, não estamos progredindo. Ao invés de auxiliarmos, estamos querendo ser autoritários. Não devemos ser moralistas. Nós devemos buscar o desenvolvimento moral e não ser moralista. Não procuremos corrigir o próximo, ver o defeito do próximo. Você percebe o tanto que isso aqui nos deixa estacionário? Quando nós esquecemos de olhar aquela questão do argueiro e da trave. Você olha um cisco no olho do seu irmão e não olha uma trave de problemas no seu. Isso nos deixa por um bom tempo ainda nesse vale de sofrimentos. Quando esquecermos dos defeitos, vamos começar a colocar os defeitos alheios do próximo atrás e não na nossa frente. Quando acordarmos, começarmos a semana um dia, vamos olhar para frente e ver o defeito, nossa, o que eu posso melhorar? Porque senão nós vamos ficar estacionários. E ao invés de um dia estarmos progredindo, estaremos colhendo dores e sofrimentos. É onde muitas vezes nós achamos que Deus nos castiga. Deus castiga? O Espiritismo vem nos mostrar, não. É porque muitas vezes insistimos tanto no mal, tanto no orgulho, que o que a gente vai colher parece que é um sofrimento eterno. Quando aquilo é um aprendizado. Devemos receber esses obstáculos, esses sofrimentos como um aprendizado. E o que é mais difícil para alcançarmos esses mundos? Agradecer os problemas. Que isso, Frei? Mas agradecer os problemas, sim. Mas não agradecer da boca para fora. Agradecer e falar, esse problema é para eu evoluir. Esse problema serve para que eu melhore. E seja dos mais variados gêneros. Problemas no trânsito, problemas de relacionamento social, no trabalho, familiares. Porque se começarmos a agradecer a Deus pelos obstáculos, porque todo mundo tem problema, ou não temos, né? Todo mundo tem a sua história. Cada um tem a sua história. Quando começarmos a realmente buscar superar esses problemas, estamos realmente caminhando no sentido da porta estreita, que é a porta mais difícil, que é a que Jesus nos mostrou. É a porta que Jesus disse para escolhermos e não nos obrigou. Até porque quando falava por parábolas à época, nós não tínhamos a capacidade de compreensão que temos hoje. Então, meus irmãos,
possamos, através dessa leitura, dessa reflexão do capítulo 3º, não apenas acreditar na existência dos vários mundos, mas compreender racionalmente o porquê da existência desses vários mundos e como podemos um dia alcançá-los, seguindo aí a vontade de Deus. Possamos então regressar aos nossos lares, na companhia de Jesus, aos irmãos do YouTube que nos assistem também, que fiquemos todos em paz, e tenhamos uma semana muito abençoada, de paz, harmonia e muita alegria. Assim seja. Então, nós chegamos ao final do nosso trabalho. Agradecemos a presença de todos vocês. Fabiana vai fazer a prece final, a fluidificação das águas. Os passistas podem se posicionar. Passe coletivo. E que tenhamos todos uma ótima semana e até o próximo domingo. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz nos envolva nesse instante, nos preparando para a recepção do magnetismo, de paz, dessa transfusão de amor que acerena nosso espírito, acende a chama da fé, da coragem e nos possibilita tantas curas, sejam elas da alma ou do corpo, e assim, com a oração que nos ensinastes, Mestre amado, vamos nos unir em pensamento, rogando a Tua presença, a presença desses benfeitores, e exercitando junto à oração a meditação e a respiração, inspirando paz, saúde, inspirando harmonia, esperança e expirando, retirando dos nossos seres a ansiedade, as angústias, o medo. E assim vamos nos unir, rogando ao Pai: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Senhor Jesus, magnetiza as águas aqui colocadas, as águas colocadas nos lares, e que ao bebermos, que seja uma medicação necessária a cada um de nós. Fica conosco hoje e sempre, e que o Pai nos abençoe. Assim seja.